Bora lá, meu sétimo ano. É o seguinte, hoje é a aula 6 de vocês. Nessa aula 6 a gente vai fazer uma coisa parecida com uma revisão, ou pode-se dizer que é uma revisão. Só que eu vou focar muito em resolução de problemas. Tá? A gente vai ler o problema, interpretar aquela coisa toda. Eu não vou fazer muita coisa, mas vai ter aula de revisão sim. Só que a aula de revisão vai ser mais corrida porque eu vou tentar falar mais da matéria toda. Certo? Aqui é para resolver problemas. Aí vai ter um questionáriozinho para vocês resolverem também. Tá? Então olha só, a primeira coisa, eu não sei se está dando para ler legal aqui, talvez dê, mas de qualquer forma eu vou ler para vocês, para a gente entender o que está acontecendo. Olha só. Em uma obra precisou-se fazer uma massa de concreto com 5 medidas de cimento. 5 medidas pode ser 5 baldes, 5 carrinhos, qualquer coisa assim. Tá? 5 medidas quaisquer. 5 medidas de cimento, 4 medidas de areia e 2 medidas de pedra. O mestre de obra viu um erro em que, na verdade, ele deveria haver 8 medidas de cimento, em vez de 5. Deveria haver 8. Primeira pergunta: quais deveriam ser as outras medidas? Quer dizer, na verdade, a medida que ele errou não foi só a de cimento, ele errou a medida da massa. E aí ele falou assim, não, a medida do cimento na massa tem que ser 8, não 5. Quer dizer, se ele errou a medida da massa e não só do cimento, as outras medidas também têm que mudar, sem perder a característica da massa. Então pensa aí o que é. Ora, se o cara errou a medida da massa inteira, por quantidade que eu digo, tipo, ele tinha que fazer mais massa. E ele só falou para os caras, não, troca a quantidade de cimento, troca de 5 para 8. As outras quantidades têm que aumentar também. Quanto é que vai ser cada quantidade dessa? Pensa com carinho aí, se quiser já pode fazer. E pausa o vídeo, claro. É só a gente pensar o seguinte, ó. Se eu quero aumentar ou diminuir a quantidade de algo sem mudar as características, basta que eu pense em proporção. É só aumentar proporcionalmente. Ora, se eu aumento do cimento de 5 para 8, eu tenho que aumentar a areia de 4 para outra coisa. Eu tenho que aumentar a pedra de 2 para alguma coisa. Então, vou fazer passo a passo. Ora, se a relação entre as quantidades de cimento era 5 para 8, então a relação da quantidade de areia vai ser 4 para quê? Quantidade antiga do cimento, quantidade nova. Quantidade antiga da areia, quantidade nova. Ou, se você preferir, você pode armar assim, ó. Quantidade antiga de cimento, quantidade antiga de cimento para quantidade antiga de areia. Quantidade nova de cimento para quantidade nova de areia. Vai ser a mesma coisa, porque ó, o que eu vou multiplicar, ó, 8 vezes 4, 5 vezes A. E aqui embaixo vai ser 4 vezes 8, mesma coisa, e 5 vezes A. Tá? Não faz diferença nenhuma. Eu vou usar o primeiro jeito, tá certo? Então vamos lá. Não sei se vai dar espaço ou não, mas a gente tenta. 8 vezes 4, 32. 5 vezes A, 5A. Ora, para eu descobrir quanto vezes 5 dá 32, basta eu dividir 32 por 5, né? 32 por 5 vai dar o quê? Vou fazer, não vou armar ali não, vou fazer direto. 32 por 5 dá 6,4. Ah, então, ó, se eu aumentei as medidas de cimento de 5 para 8, eu vou ter que aumentar as medidas de areia de 4 medidas para 5 medidas e um pouquinho, e 4 décimos de medida. É isso. Agora a pedra. Essa aqui tá até fácil, né? Porque se a areia foi para 4, se a areia era 4 e a pedra era metade, vai continuar metade, né? Metade disso aqui, vai dar 3,2. Mas vamos calcular. De novo, ó. Cimento antigo, cimento novo. Pedra antiga, pedra nova. Explica cruzado. 8 vezes 2, 16. 5 vezes P, 5P. Significa que P é 16 dividido por 5. Agora faz a conta aí. Quanto é que é 16 dividido por 5? Arma a conta aí. Isso aqui, né? 3 medidas e 1 décimo de medida. Pronto, tá aí a massa nova.
Tá? Era isso. Agora a segunda pergunta. O maquinário composto de duas máquinas, já viu uma betoneira, aquela coisa que fica rodando cimento assim? Então, pode ser isso. O maquinário composto de duas máquinas levaria 1 hora para misturar toda a massa. Ia ficar 1 hora rodando a massa para pegar o ponto. Quantas máquinas precisariam para fazer isso em 40 minutos? Ou seja, eu quero reduzir o tempo. Eu tenho uma quantidade de máquinas, mas eu quero reduzir o tempo de trabalho. Então pensa comigo, para eu reduzir o tempo de trabalho, eu tenho que fazer o que com a quantidade de máquina? Eu tenho que aumentar a quantidade de máquina, não é isso? Então, se para reduzir o tempo eu tenho que aumentar a quantidade de máquina, eu estou falando de proporção inversa, exatamente. Aí a gente vai trabalhar assim. Lembra que a proporção inversa a gente só tem uma maneira de armar. Não pode trocar. Ó, 2 máquinas levam 1 hora. Eu quero saber quantas máquinas, né? Então, quantas máquinas fariam em 40 minutos? Mas temos um problema. Aqui está em hora, aqui está em minuto. O que eu sugiro? Passa a hora para minuto, para ficar a mesma unidade. Não pode ser unidade diferente, tem que ser a mesma unidade. 1 hora são 60 minutos, né? Pronto. Agora está tranquilo. Se é a proporção inversa, o que eu vou fazer? Eu multiplico direto. 2 vezes 60 dá 120. M vezes 40 dá 40M. Agora molha. Quanto que eu vou multiplicar por 40 para dar 120? Isso aí tá fácil, fala aí para mim. 3, né? Beleza. Então, em 2 máquinas eu fazia em 1 hora. Se eu aumentar para 3 máquinas, eu faço em 40 minutos. Olha só, que bobo. É só isso. Esse problema aqui. Tá? Agora a gente vai pegar um de juros, tá certo? Sobre juros. Vou dar uma pausa aqui só para apagar o quadro bonitinho, a gente volta. Ok? Vamos lá? Vou fazer só mais esse aqui para a gente encerrar, tá? O problema é o seguinte, ó. Júlia recebeu uma notificação do banco de uma dívida feita há exatos 3 anos, que agora lhe custará R$ 8.600. Ela deve estar assustada porque é aquele tipo de dívida que você não sabe que fez ou não é sua e o banco está te avisando errado. Eu espero, né? Para o bem da Júlia. R$ 8.600. Ao verificar, viu que só de juros foram cobrados R$ 3.600. Só de juros. Ela quer saber qual era a taxa que estava sendo cobrada de juros dela, qual era a taxa mensal. Taxa de juros simples, certo? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai ter que anotar as informações que a gente tem para poder chegar em algum lugar, certo? Então vamos anotar as informações? Ó, o tempo que ficou lá foi 3 anos. A dívida custa 8.600, contando com os juros. Significa o quê? Que o montante é 8.600. Certo? E os juros foram 3.600. Só de juros, 3.600. O que a gente não sabe? A gente não sabe a taxa, que é o que ela quer saber. E a gente também não sabe qual era o capital, ou seja, quanto era o começo da dívida. Quanto ela estava devendo lá no começo, para chegar nisso aqui. Mas é o seguinte, ela quer descobrir a taxa. O que eu tenho que fazer para descobrir a taxa? Bom, vamos pensar. A gente tem 2 coisas que a gente pode pensar em calcular. A gente tem essa formulazinha aqui e tem essa aqui. Opa! Para eu descobrir a taxa, eu teria que saber os juros, que eu sei, o capital, que eu não sei, e o tempo, que eu sei.
eu tenho esses dois valores que eu não conheço. Mas olha só, se você olhar aqui para cima, você pode descobrir o capital. Por quê? Você sabe o montante, você sabe os juros. É mole de você descobrir isso. Então vamos lá, né? Aqui é o montante. 8.600 é igual ao capital mais os juros, que é 3.600. Pô, mole, ó. Quem mais 3.600 dá 8.600? 5.000, né? Ah, maravilhoso. Então o capital inicial era 5.000. Show. Agora eu posso vir para cá. Mas presta atenção em uma coisa. Eu quero saber qual era a taxa mensal por mês. Qual era a taxa por mês? Quanto tempo o treco ficou lá? 3 anos. Ah, tá. Então você vai fazer o seguinte. Você vai transformar anos em meses. Porque se você quer a taxa mensal, você não pode calcular o tempo em ano. Tem que ser em mês. A taxa mensal é obrigatória. Tem que ser em mês. 3 anos são quantos meses? 12, 24, 36 meses. Pronto, agora vai. Ó, juros é igual ao capital vezes a taxa que eu não sei, vezes o tempo, que é 36. Ótimo. O que você vai fazer agora? Dá para simplificar aqui, né? Ó, simplifiquei com 100. Show. O que você vai fazer agora? 50 vezes 36, né? Deixa eu apagar do lado de cá. Ó, 3.600 é igual 0, né? 5 vezes 6, 30, vão 3. 5 vezes 3, 18, 19, 20, 21. Opa, o que eu botei aqui? 3 é 21. Pronto. Não é isso? Deixa eu ver se é isso mesmo. 5 vezes 6, 30, vão 3. 21. 5 vezes 3, 15. 16, 17, 18. Eu pensei em 6 vezes 3. Pronto. O que eu vou fazer? Se eu tenho uma multiplicação que eu não sei o fator, mas sei o resultado, é só eu dividir o resultado pelo fator que eu conheço. Concorda? Então vai ser isso aqui, ó. 3.600 dividido por 1.800 igual a taxa. Quanto vai dar essa divisão aí? 2. Perfeito. A taxa era o quê? 2% ao mês. É isso, tá? Por que eu fiz isso hoje? Isso não é uma brincadeira, não é nada do tipo. Eu quis fazer isso para tentar lembrar vocês da matéria que a gente já passou e para ver o tipo de problema que a gente vai ter em prova. Certo? E aí, claro que na revisão a gente vai tentar passar por tudo, mas hoje foi para ver problemas especificamente, para forçar vocês a pensarem um pouquinho. Certo? E aí vamos encerrar aqui, ó, 13 minutinhos de vídeo.